Qual é o melhor jejum, mulher, para você conseguir emagrecer, perder barriga na menopausa? Jejum simples e prático de você aplicar. Nesse vídeo eu vou revelar para você o jejum que eu gosto de fazer dentro do meu protocolo, que eu ensino para as minhas pacientes, eu quero ensinar isso para você também, tá bom? Então, se você tem mais de 40 anos, está no climatério na menopausa e não está conseguindo emagrecer, já fez jejum e não teve uma boa experiência, cara, fica comigo que você vai sair desse vídeo aqui aprendendo um jeito simples e prático que vai te dar muito resultado. Vamos começar esse vídeo falando um pouco do que a ciência hoje traz sobre o jejum intermitente, tá? De uma forma bem direta, só para você ficar no mesma linha que eu e entendendo o que é o jejum, né? Os tipos de jejum que dá para fazer. Por que talvez você até hoje não conseguiu se dar bem com o jejum? Inclusive, me bota aqui nos comentários qual foi a sua experiência. Se você fez, obviamente, qual foi a sua experiência com o jejum? Eu vejo que muitas mulheres, cara, não têm uma boa experiência com o jejum. Né? Assim, é mais mulheres que não têm uma boa experiência, não conseguem ter um bom resultado. E quando eu falo de bom resultado, é um resultado que é sustentável, obviamente, do que mulheres que teve uma boa experiência. Então eu quero saber, bota aqui para eu poder conhecer um pouco também da sua experiência, tá? E obviamente você vai entender por que você não se deu bem com ele e como que você pode se dar bem. A ciência fala hoje? Ó, embora as evidências científicas favoreçam a eficácia da utilização do jejum para emagrecimento, melhora de saúde, ele é pouco utilizado na era moderna como uma ferramenta de intervenção. Ou seja, hoje a gente já está com uma tecnologia tão avançada, formas, né, de utilização de manobras de emagrecimento mais evoluídas, que a utilização do jejum ele se tornou menos relevante. Tem muitos profissionais que utilizam, tem muita gente que faz, mas já não é algo tão no foco. E tem uma outra coisa que a ciência também traz, é que a estratégia de jejum intermitente para o emagrecimento tem o mesmo efeito que uma alimentação específica para emagrecer. Ou seja, você ficar sem comer emagrece a mesma coisa que se você fizer uma dieta, por exemplo, com 5 refeições, né, que você vai comer ao longo do dia, 6 refeições você vai comer, a famosa comer de 3 em 3 horas, né, entre aspas, mas o que eu quero mostrar para você é que a relação entre ficar sem comer e comer, no final, vai te levar para o mesmo lugar. E aí, avançando, né, no aspecto de jejum, existem 4 tipos de jejum que se utiliza-se hoje. E o quarto é o que eu, dentro da minha, dentro da minha experiência, comecei a colocar em prática, que eu considero que dá mais resultado de uma forma natural, de uma forma sustentável, de uma forma definitiva. Mas o primeiro jejum é o jejum intermitente tradicional. 12 horas, 14 horas, 16 horas. Depois a gente entra num jejum prolongado, que é o jejum que vai a partir das 24 horas. Depois a gente vai para 36, 48, jejum prolongado. A gente tem um jejum que é o chamado jejum com restrição de tempo. Esse jejum, ele não é focado em quantas horas você vai ficar sem comer. Não é isso. Ele é focado em que hora do dia você vai comer. Então, dentro desse tipo de jejum, a gente tem um enfoque do comer no período da manhã ou comer no período da noite. Então, o foco é no momento, porque dentro dessa estratégia, a gente vai olhar para o relógio biológico. Não sei se você já ouviu falar, que no canal eu já falei algumas vezes sobre isso, mas o nosso organismo ele tem um relógio interno. Então, quando a gente faz um jejum com restrição de tempo, a gente vai se alimentar de forma coerente com esse relógio, de forma que a gente vai utilizar os melhores momentos do dia para utilizar aquilo que a gente vai comer, para gerar energia, para gerar nutrição, enfim, e evitar o acúmulo de gordura, e aquele momento do dia que a gente não está muito propício, né, a estar utilizando aquela energia, a gente fica sem comer. Funciona muito, por exemplo, né, e aí obviamente que isso aqui vai estar muito relacionado também à rotina da pessoa, mas funciona muito olhando para uma rotina tradicional, uma rotina normal, você se alimentar no período da manhã e parar de comer no final da tarde para a noite.
Tá? Isso aqui é o jejum com tempo de restrição. Quer dizer, jejum com restrição de tempo. E o quarto tipo de jejum, eu chamo de jejum progressivo. Tá? O jejum progressivo, ele acontece de uma forma, como o próprio nome diz, progressivo. Você começa no modelo de alimentação que eu vou te apresentar aqui e você vai avançando nesse estado de jejum. E você vai entender o porquê que esse é o mais poderoso possível. Só que antes de eu te falar como que você faz, trazer mais detalhe, eu preciso te apresentar um erro que grande parte das mulheres cometem. Provavelmente você já cometeu esse erro. Se você também não teve resultado, você vai se encaixar nesse erro. De mulheres que tentam fazer jejum para emagrecer. O primeiro erro é você começar do nada o jejum. Então você, vamos supor, né, início de ano, cara, você veio do Natal, Réveillon, fora de que você já estava ali no final de dezembro, né, novembro, dezembro, você já estava totalmente abandonado. Você está acima do peso, você está sedentária, foi uma comilança de final de ano, e aí você chega em janeiro e fala assim, vou começar um projeto, vou começar a emagrecer, e começa no jejum intermitente. Isso é um problema porque o jejum, como o próprio nome diz, é uma estratégia onde você vai ficar um período sem comer nada e um período de alimentação. Quando você entra nesse modelo onde você vai ficar um período sem comer, você tem que entender que o seu corpo, no estado que ele se encontra, inflamado, com sobrepeso, sedentário, com uma alimentação totalmente bagunçada, ele está vivendo um cenário. Daqui a pouco você entra o quê? Num processo de restrição. Né? Porque você vai ficar agora sem comer durante tantas horas. Então ele sai de um cenário, é como se você estivesse mudando da água para o vinho. E esse choque, essa mudança, ela é muito problemática no longo prazo. Você às vezes até se sente bem na primeira semana, na segunda semana. Só que a gente precisa sempre olhar o processo, o emagrecimento, no longo prazo. Obviamente, se você quiser ficar magra, se você quiser ter saúde. Se você quer algo momentâneo, curto prazo, e que não vai ser duradouro, beleza, continua com esse ponto de vista. Mas, se você não quer mais viver nisso, nesse efeito sanfona, nesse engorda e emagrece, né, você sabe como que é. Mudar essa forma de pensar é aquilo que vai te salvar. Então, quando você faz essa mudança brusca, o seu corpo sente. E quando ele sente, ele entende que agora você está num estresse, você está numa privação muito grande, passando fome. É uma coisa muito rápida. Ele não consegue ter tempo de entender a dinâmica da mudança. E, obviamente, quando isso acontece, você começa a ter um metabolismo mais... fica com o metabolismo mais lento, você começa a sentir uma vontade louca de comer coisas, uma fome absurda, e quando você come, você tem mais facilidade de engordar. Por isso que muitas mulheres, né, principalmente aquelas que teve um bom resultado com o jejum, todas as vezes não conseguem sustentar. Porque quando eu paro para olhar, elas entraram no jejum de uma forma abrupta, começaram do nada. Depois, um erro comum é que muitas delas relacionam jejum com, tipo assim, eu fico, sei lá, 18, 16 horas sem comer, e aí eu vou ter uma janela de alimentação. Obviamente, quanto mais tempo de jejum você fica, menos é o seu tempo de alimentação. E dentro desse tempo de alimentação, você não se preocupa com a quantidade que você vai comer. Você come até você ficar saciado. Porque muitas das vezes o que se passa na internet por jejum é isso, né? Cara, fica sem comer e come depois. Busca comer alimentos saudáveis. Às vezes você vai ver até, olha, quebre o jejum com proteína e gordura. Não coma muito carboidrato. Você vai ter essas indicações, essas orientações, mas pouco se fala sobre quantidade. As pessoas pouco se preocupam com isso justamente por conta que elas ficam presas ao tempo. Só que, tudo bem, cara, você vai ter ali, sei lá, 4 horas de alimentação, 6 horas de alimentação. Não tem como você comer muito. Só que o problema está aqui. Não é sobre você comer muito, é sobre você comer a quantidade que o seu corpo precisa. Porque o nosso corpo, ele tem uma necessidade nutricional. E quando a gente fala de dieta, alimentação, essa necessidade, ela tem que ser suprida. Porque para você, por exemplo, ter um cabelo um cabelo forte, crescendo, bonito, isso é nutriente. A unha, a mesma coisa. A pele, a mesma coisa. Para você ter o teu hormônio tireoidiano, ou seja, a tua tireoide funcionando, você precisa de um nutriente específico para converter o hormônio inativo, que é o T4, em hormônio ativo, que é o T3. Então, se você não tem esse nutriente
sendo fornecido, essa conversão não acontece, essa mudança não acontece. Ou seja, a sua tireoide não ajuda você a queimar gordura. Se você não tiver energia o suficiente, né, glicose, que vai ser transformada em energia, se você não está comendo uma quantidade certa de carboidrato no seu dia, você vai ficar em déficit. O seu cérebro precisa de glicose. Se você não está fornecendo a quantidade certa, você começa a perder capacidade cognitiva. Você fica mais cansada, você fica mais lenta, você fica mais irritada, você não consegue ter um bom desempenho cognitivo. Isso vai afetar diretamente o teu dia, que vai afetar... Você está percebendo que é o efeito cascata? É uma coisa que vai embolando na outra. E, obviamente, se você também não tem uma energia para o teu corpo utilizar, ele entra no modo de escassez. Cara, não tem energia. E aí muitas mulheres já pensam assim, cara, quanto menos eu como, melhor, porque meu corpo vai ter que queimar gordura. Isso não é verdade. É o contrário. Quanto menos você come, mais o seu corpo vai ficar lento e mais ele vai querer acumular, porque ele está entendendo que está faltando. Então existe uma quantidade específica. Existe uma necessidade nutricional, de carboidrato, de proteína, para você estar consumindo diariamente. Não é você só, eu como saudável. Esquece isso. Isso é coisa de, isso é coisa do passado. Isso é o jeito tradicional, antigo, velho. A gente já está num patamar que é uma outra coisa. Principalmente você que tem mais de 40 anos. A necessidade é ainda maior. Seu corpo está agora entrando numa decadência. E se você não fornece essa nutrição para ele não dá conta de manter as funções funcionando. E o terceiro erro é a combinação. Então, quando você está num estado inflamado, por exemplo, seu intestino não está funcionando direito, a sua digestão não está boa, você tem uma maior intolerância alimentar, você pode não ter, você pode não ser celíaco, você pode não ser intolerante à lactose, mas a inflamação intestinal ela te gera uma certa sensibilidade. Você não consegue lidar bem com determinados alimentos. Por exemplo, existem alimentos que a gente chama de food maps, são os alimentos fermentáveis, que eles possuem um determinado nutriente, uma fibra, que alimenta as bactérias boas. Só que quando você tem um intestino inflamado, que está recheado de bactérias ruins, essas fibras acabam gerando alimentação para essas bactérias, né, que são ruins, e essas bactérias começam a produzir muitos gases, muitas substâncias tóxicas a partir desses nutrientes. Então você come lá, sei lá, um feijão, você come um repolho, você come, sei lá, uma maçã, que é rica em food maps, e você começa a ter esse estufamento. E veja, é um alimento saudável. Só que o teu intestino ele não está saudável. Então esse alimento ele acaba prejudicando você. E você acha que está certo. Então isso aqui entra na questão da combinação. Se eu recebo uma paciente que ela fala para mim, Lucas, eu como pão, fico estufada. Eu como maçã, fico estufada. Eu como feijão, fico estufada. Eu preciso combinar os alimentos que não vai gerar isso. Então eu tenho que muitas das vezes tirar. Eu tenho que fazer uma troca. Às vezes ela fala assim, Lucas, eu tenho uma vontade louca de comer pão. Eu sou maluca por pão, cara. Vamos fazer um outro tipo de manobra alimentar, que a gente vai ter que tirar esse pão agora por enquanto, até a gente desinflamar esse intestino, melhorar essa digestão. Mas isso tudo são o quê? Combinações. E aí, quando você não olha para isso, obviamente você vai estar ainda no estado, vamos dizer assim, inflamado, né? Porque você não está favorecendo. Você está fazendo o jejum, mas da forma que está te prejudicando. E aí, como que então entra essa forma? Né? Eu vou te dar aqui o passo a passo. Eu vou te dar todo o passo a passo. Inclusive, eu vou disponibilizar aqui um cardápio para você começar a aplicar esse passo a passo. Esse cardápio é o primeiro passo do meu protocolo, é o cardápio Desinflama. Eu disponibilizei ele justamente para ajudar pessoas que muitas das vezes não têm o recurso financeiro agora para entrar dentro do meu protocolo, que é o meu acompanhamento personalizado, onde eu crio tudo, onde eu acompanho, onde eu faço toda a jornada com a paciente. Esse cardápio ele é o passo inicial, num valor bem simbólico, tá? E se você aplicar desse jeito, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Então, como o próprio nome diz, jejum progressivo. E como que funciona esse jejum progressivo? Eu vou te dar a rota aqui que eu faço com os meus pacientes, tá? Quando eu recebo uma paciente que está inflamada, com sobrepeso, né, está toda desregulada, ainda que essa mulher possa estar vindo comendo saudável, ela está desregulada. Porque se ela não está conseguindo emagrecer, se ela ainda está com sobrepeso e ela está fazendo exercício comendo saudável, está errado. E 99% das vezes tem um desequilíbrio na alimentação. Então a primeira coisa eu chamo de criar ordem, organizar essa alimentação. E esse é o passo mais importante que tem.
É a partir daqui que você vai ter sucesso no teu jejum. Porque quando você não olha para isso, você começa o teu jejum de forma desorganizada. E a desorganização, a desordem, podemos dizer assim, faz o que no teu corpo? Cria desordem. Então, quando eu alinho isso, quando eu organizo a minha alimentação, eu estou automaticamente fazendo o quê? Organizando o meu relógio biológico. Saiba disso, mulher. O seu corpo funciona como um relógio. E se você começa a ter uma alimentação previsível, uma rotina alimentar previsível, você vai automaticamente criar essa ordem, porque o corpo ele se adapta e se acostuma a essa alimentação. Então, o cardápio, por exemplo, ele vai te ajudar nesse primeiro passo. Você vai ter lá tudo que você tem que comer, cada refeição, cada quantidade, cada combinação e essa estrutura de refeições para você fazer ao longo do dia. Você está fazendo o quê? Você está criando ordem na tua vida. É igual trabalho. Quando você entra num trabalho, você tem essa estrutura. Você sabe a hora que você tem que chegar, você sabe a hora que você tem que sair, você sabe os dias que você tem que trabalhar, você sabe quais são as suas atividades dentro do trabalho. Então, quando você vai para o trabalho, você sabe exatamente o momento que você tem que chegar. Então, você se organiza para isso. Você sabe até a hora que você tem que trabalhar. E você, dentro do trabalho, você sabe as suas atividades. Pronto, você não fica perdida. Porque quando você fica perdida, você não tem produtividade. Ou seja, o teu resultado vai ser ruim. Isso acontece também na alimentação. Beleza, Lucas. Organizei. Então, vou levar em conta que você adquiriu o cardápio. Inclusive, vou deixar o link na descrição. O cardápio desinflama. Adquirir o cardápio, qual é o primeiro passo? Você vai olhar o cardápio, né? Você vai se organizar para executar ele. Porque agora você precisa executar ele. Ele está te dando uma organização, ele está te dando uma orientação. Olha, Maria, você tem que fazer essa primeira refeição aqui, ó, o café da manhã. Você tem essas opções. Qual opção que você vai querer? Ah, eu vou comer isso aqui. Beleza. Então, quando você for comer, você vai ter lá ó, a quantidade X, a quantidade Y desse alimento, a combinaçãozinha. Beleza, me organizei, pronto. Agora é seguir. Então, você começou a seguir, fez o café da manhã, fez o seu lanche da manhã, você fez o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Ótimo. Você vai seguir esse cardápio exatamente como está ali por 2 semanas. Anota aí, 2 semanas, tá? Por que 2 semanas? Porque agora você já deu tempo. Geralmente o nosso corpo ele entra num processo de adaptação de 10 a 15 dias. Então 2 semanas é o momento que você se adaptou, se organizou, sua vida já está mais organizada, né? Já está mais envolvida, você já encontrou os momentos, o que você vai levar para o trabalho, o que você não vai levar, enfim, você já está totalmente alinhada. Alinhou, agora você já consegue entrar no jejum de uma forma mais facilitada. E como que você vai entrar nesse jejum? Lembre-se, jejum progressivo. A gente vai progredindo no processo. Entrou no processo de adaptação, organizou a alimentação, entrou no processo de adaptação, agora você vai começar o jejum de 12 horas. Como que você vai começar esse jejum? Muito simples. Você está fazendo 5 refeições. Café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. O que você vai fazer agora nessa segunda etapa? Você vai tirar o lanche da manhã. E aí o teu lanche da manhã, que era aqui, vamos botar 10 horas, você vai jogar o café da manhã. Então você vai, ao invés de pular o teu café da manhã e fazer o lanche, você vai prolongar o jejum que você está fazendo. Então você vai, em vez de fazer o café da manhã, sei lá, 7 horas da manhã, você vai jogar o café da manhã para 10 horas. Só isso. Você não vai fazer um pulo. Porque muitas mulheres, e isso aqui tem estudo mostrando, que pulam café da manhã tendem a engordar. Porque o café da manhã, ele tem um valor nutricional maior do que o lanche. Então, se você pula o café da manhã e vai lanchar, você vai perceber no cardápio que o lanche ele tem opções mais práticas e menos nutricional, falando, né? Com valor nutricional menor, é bem possível que você possa chegar no almoço com fome. Então, a gente tira o lanche e a gente joga o café da manhã para a hora do lanche da manhã. Então, você começa o teu dia, que vai ser ali 10 horas, né? Começa a tua alimentação com uma refeição mais nutricionalmente maior. Acho que é mais nutricionalmente maior. Nossa, acho que tá errado essa. Enfim, você entendeu, né? Você vai começar o seu dia tomando um café da manhã, saciando. Você chega no almoço sem fome. Isso é maravilhoso, tá? Então, essa é a segunda etapa. Começamos um jejum. Aqui vai dar mais ou menos 12 horas. Você não precisa ficar muito preso a esse tempo. Começa a fazer isso, cara. Tira o lanche da manhã. Eu vou fazer agora meu café da manhã em torno de 10 horas. Pode ser 9 horas, 10 horas, 11 horas. Você vai adequar isso. Eu estou te dando uma estrutura só para você entender. Beleza, você vai fazer isso por 2 semanas.
2 semanas sempre eu gosto de fazer porque é o processo de adaptação, tá? Você vai se adaptando, você vai, né, criando ali uma dinâmica. Pronto, adaptou. Agora a gente entra na terceira fase, que é onde a gente intensifica, vamos dizer assim. Por quê? Porque agora você vai tirar o café da manhã. Aqui já se passaram 4 semanas, um mês. Aqui, nesse um mês, antes de você tirar o café da manhã, você já reduziu em torno de uns 5 quilos. Você já teve um processo de desinflamação acontecendo que, vou falar que o seu intestino já está 50% desinflamado. Você está com muito mais disposição, você está com muito mais energia, seu sono está melhor, você está com menos dores, sua qualidade de vida melhora absurdamente, você está com os hormônios mais regulados. Então, tirar o café da manhã aqui, que eu falei anteriormente que os estudos mostram que tirar o café da manhã engorda. Aqui, com o corpo mais adaptado, organizado, saudável, isso já não é mais um problema. Até porque você já está entendendo a dinâmica e você está tendo muito mais autocontrole, porque você está passando por processo. Por isso que essa progressão é muito poderosa e funciona muito. E tem pequenas chances de dar errado, obviamente só dá errado se você não seguir esse passo a passo. Pode dar errado. Fora isso, cara, seguindo esse plano alimentar que eu estou falando, quantidade, tem tudo ali, é impossível você não ter resultado. É impossível, impossível. Pronto, completou as 4 semanas, agora você vai tirar o café da manhã. O que você vai fazer então? Almoço, lanche e jantar. Aqui a gente está entrando praticamente num jejum de 16 horas. E aí, obviamente, quando a gente fala de jejum de 16 horas, aqui você pode adaptar para a sua realidade. Então, tem mulheres, por exemplo, que fazem café da manhã, almoço e o lanche. Elas preferem ficar à noite, o jantar, sem comer. Porque no café da manhã, ficar de manhã sem comer para elas é muito ruim. Elas não conseguem. Questão de rotina mesmo, tá? E adaptação com isso. Então, elas tomam café da manhã, almoçam, elas vão tender a almoçar mais cedo, e fazem um lanche da tarde. Você fica a teu critério. O importante é você ficar 16 horas em jejum, fazer essas 3 refeições que estão no cardápio. Você só vai fazer o ajuste conforme o que ficar melhor para você. Mulher, você vai fazer isso por 2 semanas. Na verdade, aqui nesse 16 horas, você pode estender mais, tá? Eu não sugiro, eu não aconselho você ir para 18 horas, não tem necessidade disso. Quando a gente olha para o resultado, o que a ciência mostra hoje, assim, jejum prolongado, eu não vou nem falar de jejum prolongado, porque o prolongado ele já entra no jejum de 24 para cima, tá? Vamos falar de jejum intermitente que vai até em torno de 22 horas. Qual é a diferença do jejum de 16 para 22? Tá? 24, vamos falar prolongado. A nível de emagrecimento, nenhum. Nenhum. O de 16 você consegue emagrecer tanto quanto você ficar 24 horas sem comer. O que muda é aspecto de saúde. Porque quanto mais tempo de jejum você fica, mais você está colocando o corpo num estado que ele vai, enfim, ter todo um processo, não é o assunto desse vídeo, entrando todo um processo de mudança. Só que, pela minha experiência, isso é pouco efetivo no longo prazo. Eu falei para você no início, o meu pensamento é longo prazo. Se você não está pensando em longo prazo, cara, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar, porque a minha visão é sempre pensando no longo prazo. E aquilo que não é sustentável no longo prazo, você vai parar, você vai desistir. Então tem muitas mulheres que eu já atendi, eu já vi elas tendo essa experiência. Ah, Lucas, eu faço jejum de 24, eu fico 3 dias. Tem mulher que fica até o final de semana inteiro sem comer. Só que tudo isso são formas apenas de compensar os erros que elas estão cometendo. Então, muitas das vezes, elas estão desequilibradas a nível de comportamento, estão comendo errado, não conseguem se controlar, e aí elas fazem jejum prolongado para se martirizar, meio que martírio. Tipo, cara, eu tô comendo errado, não, vou ficar em jejum. Isso vira, inclusive, um vício. Eu já vivenciei isso, tá? Na minha história. Eu era o cara que eu não conseguia me controlar, em alguns momentos que eu estava lá fazendo dieta restritiva, entrava no processo compulsivo e eu me martirizava querendo fazer jejum. Não cheguei a ficar 24, 48 horas em jejum, não cheguei a essa fase, mas assim, eu ficava 16 horas sem comer, querendo fazer jejum para compensar o meu erro. Isso é uma grande falha. Então, eu sugiro que você pare no 16. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer por 4 semanas. Não mais que 4 semanas também, por quê? Porque você entra dentro de uma adaptação que já não é tão benéfico ficar mais do que 4 semanas fazendo jejum de 16 horas. Eu sempre gosto de fazer intercalar as coisas.
Então, dentro do protocolo, a gente faz o jejum de 16 horas por um determinado tempo, não passa de 4 semanas. Isso tudo vai depender da paciente, né? Tem pacientes que se adaptam bem, tem pacientes que não se adaptam tão bem. Então, a gente coloca um tempo ali que fique mais adaptável para cada uma delas. Então, você pode fazer de 2 a 4, você vai sentindo. E depois, o que você faz? Você volta para a alimentação tradicional. Você volta lá. Você pode voltar para um jejum de 12 ou você volta para o cardápio lá da primeira fase. Ou você volta a fazer as 5 refeições. Por quê? Porque você impede que o seu corpo entre nessa adaptação. Que ele meio que se acostume com aquilo que você quer fazer. Obviamente, quando você volta a se alimentar mais no sentido de que você não está comendo mais caloria, tá? Ou seja, que você vai engordar, não é isso. Até porque, como eu falei, o cardápio ele é pensado numa quantidade específica para te induzir a emagrecer, então você vai estar comendo mais quantidade comparado ao que você estava antes, mas ainda no patamar de emagrecimento, de perda de gordura. E essa nutrição a mais que você dá ao corpo é como se você estivesse jogando lenha na fogueira. Aumenta mais o teu metabolismo. Faz você queimar mais gordura. Então essa que a gente chama de oscilação calórica, né? Ciclo de caloria, enfim, tem vários nomes, potencializa o emagrecimento. Porque quanto mais tempo você fica numa restrição, mais o teu metabolismo fica lento, porque tem menos produção de hormônios da tireoide, menos conversão desses hormônios, até porque eu falei para você o lance da nutrição, né? Então é meio que a gente chega no jejum de 16 horas, a gente meio que está acelerando o processo, a gente está intensificando, a gente está otimizando a queima de gordura. Só que tem um tempo específico. Depois a gente volta a nutrir o corpo, dá uma desacelerada, mas ainda você vai continuar emagrecendo, porque preste atenção nisso aqui é a sacada. Você vai estar sempre numa quantidade calórica e nutricional específica. Você não passa desse teto. Você acelera, volta. Acelera, volta. E você vai estar sempre emagrecendo. Mulher, de verdade, essa estratégia é muito poderosa. E, inclusive, eu faço isso dentro do meu protocolo. A primeira fase do protocolo é essa organização alimentar. A segunda fase, a gente entra justamente nessa estratégia do jejum para regenerar o intestino. É muito forte também a nível de saúde. E depois, na terceira etapa, eu meio que volto. Então, eu te apresentei aqui o método, basicamente no modelo Express, né, para você poder colocar em prática. Eu espero muito que você, cara, aproveite essa oportunidade, porque você não vai ver conteúdos como esse, no passo a passo, cara, uma condição de oportunidade para você, um cardápio bem oportuno, né, para você ter noção. Se você fosse fazer uma consulta comigo, você pagaria R$ 400 para eu te apresentar isso aqui. Estou te dando aí uma oportunidade de você ter um cardápio já tudo organizado a R$ 44 com esse guia que eu estou te trazendo nesse vídeo. Se você gostou, curta para eu saber que você fez sentido. Cara, compartilha. Se ele te ajudou, se você vai aplicar, se você viu o valor, ajuda outra pessoa com ele. Manda esse vídeo para aquele grupo de amigas, ou para aquela amiga do trabalho, ou para aquela tia que tem mais de 40 anos, que está tentando emagrecer, porque se te ajudou, vai ajudar ela também. E se ela aplicar isso, eu tenho certeza que vai ajudar ela. Então você me ajuda a ajudar outras pessoas. Olha só que corrente maravilhosa. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdo sobre emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos e saúde intestinal. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.